Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As principais envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas, não menos fundamental, é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Qual é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wald, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature. Princípio de riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem,
Mães jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de $1 milhão? Provavelmente arruinado e um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congeladas e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, na maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto. Trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseadas somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com esta afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Por isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Os 4 quadrantes.
Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então você apaga uma área maior, até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto, agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não, você grita perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na 5ª dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, nos mundos mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito, mas aonde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se algumas coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não está indo bem na sua vida interior. É simples assim. Declarações, um poderoso segredo para a mudança. Nos seminários uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado: você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê, você entende aquilo que faz. Por isso, vou lhe pedir que, toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, emita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo o que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, mas, até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como o anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado.
Não a vejo com bons olhos, porque, quase sempre, quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder: isso não é verdade, é lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todo dia, de manhã e à noite. Devo admitir que, quando ouvi isso pela primeira vez, eu disse: sem esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como na época eu estava quebrado, pensei: mas que diabos, isso não vai doer? E fui em frente. Como agora estou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionem de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer: declaração: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Qual é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e de televisão de que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Princípio de riqueza: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Como? Numa rápida conversa com uma pessoa, consigo identificar aquilo que chamo de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscritos no subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. E o que é o modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa, que é o plano ou o desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação, ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Quero apresentar você a uma fórmula extremamente importante, que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humana usam-na como base dos seus ensinamentos. Ela chama-se processo de manifestação e tem a seguinte sequência: P, S, A igual a R. Princípio de riqueza: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questão de dinheiro. Como se forma então o modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ela se constitui fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro, ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou.
Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. É exatamente isso o que você fará ao longo da leitura deste livro e o que venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários. Eu disse que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Nesse ponto surge uma pergunta interessante. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde parte essa informação? Da sua programação passada. É verdade, o seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. Para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado para a seguinte maneira: S, A igual a R. A sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações. As suas ações conduzem aos seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. E como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de 3 maneiras principais em todos os campos da vida, inclusive no do dinheiro. Programação verbal. O que você ouvia quando era criança? Exemplo. O que você via quando era criança? Episódios específicos. Que experiências você teve quando era criança? Como é muito importante que você entenda os 3 aspectos do condicionamento, vou analisar cada um deles mais a fundo. Na parte 2, você aprenderá a se recondicionar para obter riqueza e sucesso. A primeira influência: programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como: o dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infame frase: não temos dinheiro para isso. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brados: você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Rindo eu dizia: até que seria bom, eu pegaria um braço, uma perna, até mesmo um dedo seu. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia meu filho Jesse, que na época tinha 3 anos de idade, veio correndo até mim todo animado e disse: papai, vamos ver o filme das Tartarugas Ninja? Está passando aqui perto. Juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia.
2 horas depois, obtive a resposta ao assistir o anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia: em cartaz num cinema perto de você. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da mente milionária. Stefan não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro. A sua dificuldade era conservá-lo. Na época em que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de $800.000 por ano, o mesmo resultado dos 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Stefan dava sempre um jeito de gastar dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual fosse a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que, quando era garoto, a sua mãe costumava dizer: os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver. Mais do que isso, é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que se passava no subconsciente de Stefan. Não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Stefan amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que, pelo sistema de crenças dela, ele não teria sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era se livrar de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento. De outra forma, estaria sendo ganancioso. Você deve estar pensando que, entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Princípio de riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Retornando à história de Stefan, em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. Em apenas 2 anos, passou de falido a milionário. No seminário, Stefan começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe e não suas, e se baseavam na programação que ela recebera no passado. Dei então um passo à frente, ajudando-a a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela, caso ficasse rico. Foi muito simples. A mãe de Stefan sempre adorou praia. Ele investiu então numa casa no Havaí de frente para o mar. Ela vai para lá todo ano passar o verão e se sente no céu. Ele também. Agora, essa senhora considera fantástico o fato de o filho ser alguém bem-sucedido financeiramente e não economiza elogios à sua generosidade. Eu mesmo, depois de um início lento, ia bem nos negócios, mas nunca chegava a ganhar dinheiro com ações. Ao tomar consciência do modelo de dinheiro que possuía, lembrei-me de que, quando era garoto, todos os dias depois do trabalho, meu pai se sentava à mesa de jantar com um jornal, examinava as páginas do mercado de capitais e batia com um punho na mesa reclamando: "Maldita ações!" Depois, ele passava a meia hora seguinte atacando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas podem ter mais chances de ganhar dinheiro com jogos de loteria. Agora que você já entende o poder do condicionamento verbal, consegue perceber por que eu não era capaz de ganhar dinheiro com ações?
Eu estava literalmente programado para fracassar, para escolher a ação errada, pelo preço errado, na hora errada. Por quê? Para validar subconscientemente o modelo de dinheiro que bradava: malditas ações! Tudo o que sei dizer é que, depois que arranquei essa erva daninha tremendamente tóxica do meu jardim financeiro interno, comecei a colher os frutos. A partir do meu recondicionamento, passei a escolher ações que se valorizavam e, desde então, continuei a ter um admirável sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas depois que a pessoa de fato compreende como o modelo de dinheiro funciona, isso faz todo o sentido. Repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina o seu sentimento, e estes determinam as suas ações, que finalmente determinam os seus resultados. São 4 os elementos-chave da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém muito poderosos. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. O segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. O terceiro elemento da mudança é a dissociação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é, apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo que talvez não tenha mais um pingo de verdade nem de valor para você. O quarto elemento é o recondicionamento. Iniciarei esse processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam a riqueza. Agora, vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar desde já para começar a rever o seu modelo de dinheiro. Passos para a mudança. Programação verbal. Conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que eles não são parte da sua anatomia, que não são quem você é? Consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Declaração. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. A segunda influência. Exemplos. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam os seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Por que essa informação é importante? Você já deve ter ouvido a expressão macaco de imitação. Ora, nós, seres humanos, não ficamos muito atrás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que eu vou dizer,
há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando 2 pontas dessa peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite a sua mãe foi jantar com eles. Os 2 aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as 2 extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta: porque minha panela era pequena. A questão é: em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles em particular ou a uma combinação dos 2. O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo da construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimos nos bancos até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívida e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época o humor do meu pai não era dos melhores, nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só 1 centavo, a sua resposta padrão depois de "você acha que eu sou feito de dinheiro?" era: "está maluco?" É claro que eu não conseguia mais do que aquele olhar de "nem pense em pedir outra vez." Garanto que você sabe exatamente o que é isso. Essa situação durava 1 ano ou 2, até as casas serem vendidas. Depois ficávamos cheios da grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar da época das vacas magras, mas, como não era bobo, dizia apenas: "Claro, pai, obrigado", e revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: "Encontrei um ótimo terreno, vamos construir novamente." Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer: "Fantástico, pai, boa sorte", com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21 anos, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou, pelo menos era assim que eu pensava. Nessa época, terminei os estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Depois me meti em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar pequenas fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então começava outro negócio. Sentia-me novamente no topo do mundo e, 1 ano depois, me via mais uma vez no fundo do poço. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócios em que eu estava, os sócios que eu escolhia, os empregados que tinha, a situação econômica do país ou minha decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai. Graças a Deus, tive a oportunidade de aprender o que você está lendo neste livro e consegui me recondicionar a abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente.
Até hoje, sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Mas agora tenho na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz: obrigado pela informação. Pode retomar a concentração e voltar ao trabalho. O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação com a respiração ofegante e enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: qual é o problema, senhor? Ele respondeu: tenho 63 anos de idade, leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e tentei tudo o que eles sugeriram. Ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias, e nunca soube por quê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada de errado comigo. Simplesmente trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente. E esse tem sido o meu castigo. O meu pai perdeu tudo o que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Ah, se eu tivesse aprendido sobre modelos e padrões de dinheiro há 40 anos. Quanta perda de tempo, todo esse aprendizado e conhecimento. E começou a chorar compulsivamente. Eu lhe disse: o seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente num canto do seu cérebro à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o Senhor formulou um modelo de sucesso, tudo o que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo, depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou o seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumulara mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários, recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram as suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas porque, como dizem, é muito fácil perder tudo, por isso o melhor é desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso. Guardam o que têm no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria. Poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino no curso é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis. Pare de fazer isso. Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que obterá. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles.
Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos criança, não podemos dizer a eles: mamãe, papai, sentem-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir. Tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que quero, gostem vocês ou não. Depois, vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que é na verdade um problemão. Mesmo que façam fortunas ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até o dia em que a sua consciência lhes diz: estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam à mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito. E a mente responde: para se livrar da raiva será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E o que elas fazem? Inconscientemente livram-se dele. Começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas estão felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuarem a sentir raiva, elas estão também na lona. Deram fim à coisa errada. Livram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz, quando a verdadeira questão é e sempre foi a raiva que sentem dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz, não importa quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade.